Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre o segredo do crescimento da igreja. O segredo do crescimento da igreja. Se você é crente, mesmo, de fato, convertido, você é uma pessoa que ama a igreja. E você quer ver o quê? O crescimento da igreja. Se o pastor, se o presbítero, se o diácono, ele é alguém vocacionado por Deus, ele também vai trabalhar e vai desejar o crescimento quê? Da igreja. Tá certo? E aí eu queria estudar esse assunto com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, que é o manual do crescimento da igreja. Nós temos o Evangelho, na visão de 4 evangelistas, mas só temos um livro que narra o crescimento da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 9:31, vamos ler juntos? O que diz aí? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. Geralmente, quando a igreja está estagnada, ou parou de crescer, algumas estratégias são usadas para tentar revitalizar essa igreja. A primeira delas é trocar o pastor. É mais barato. É igual o time de futebol. Quando o time está perdendo, o que é que eles trocam? O técnico. O plantel pode não prestar, mas eles entendem que se trocar o pastor, a igreja vai crescer. E na igreja presbiteriana hoje, cada vez mais, há uma rotatividade de pastores na igreja. Foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre as igrejas que mais crescem no mundo. As igrejas que mais crescem são aquelas igrejas saudáveis, porque tem ministérios onde os pastores ficam mais tempo na igreja. A média de 7 anos e meio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se você for fazer um estudo das igrejas mais sólidas, tanto Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, você vai ver que aqueles pastorados mais longos são os pastorados mais efetivos. Segunda estratégia que se usa para revitalizar a igreja é importar modelos do exterior. Então, por exemplo, lá em Washington tem uma igreja que está crescendo, é a igreja de um pastor, que ele escreveu um livro sobre as 9 marcas da igreja. Então está todo mundo copiando as 9 marcas. Né? Outro dia eu cheguei numa favela e tinha lá, igreja com propósito, que é a cópia daquele modelo do Rick Warren, que no sul da Califórnia, a região mais rica, de poder aquisitivo mais alto dos Estados Unidos. Lá, o Rick Warren desenvolveu uma igreja, plantou uma igreja. E muitos acham que se nós copiarmos esse modelo, então tem igreja de crescimento natural, tem igreja simples, tem rede ministerial, então a turma fica inventando, copiando o quê? Modelos de igrejas que deram certo. E isso geralmente não produz o quê? O crescimento da igreja. Algumas estratégias são usadas hoje. Diz assim, a igreja não está crescendo porque esse negócio de igreja está fora de moda. O povo não quer saber de igreja. Então vamos botar o nome comunidade. Vamos mudar o culto também. Vamos pintar o púlpito de preto, jogar umas luzes aqui, verde, vermelho, amarelo, e fazer um culto mais contemporâneo, porque isso vai atrair as pessoas. E tem muita gente aí que faz isso. Atrair, usando o quê? Estratégias de marketing. Estratégias que muitas vezes estão centralizadas nas pessoas. Nós queremos agradar as pessoas. Eu queria meditar com você na Bíblia, olhando para esse texto aqui, porque
Se você observar bem, o livro de Atos foi escrito por um homem chamado Lucas. E Lucas não era um historiador, Lucas era um missionário. Lucas, ele fecha o seu consultório médico e abraça a obra missionária. Ele escreve o Evangelho, escreve esse livro aqui, que é uma complementação do Evangelho. E os melhores comentaristas bíblicos, ou aqueles mais sólidos e consistentes do ponto de vista da exegese, dizem que Lucas escreveu esse livro para mostrar e registrar historicamente como a igreja cresceu em 30 anos, mas ao mesmo tempo estabelecer um modelo ou um princípio de que a igreja deve o quê? Crescer. Deve crescer. Eu queria que você olhasse para o texto aí. Diz aí, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, o primeiro tipo de crescimento que Lucas vai colocar aqui é crescimento o quê? Numérico. Numérico. Nós temos duas posições muito perigosas sobre quando fala em crescimento numérico. O primeiro é a idolatria dos números, né? Numerolatria. Ou seja, o sujeito está tão obcecado pelo crescimento que ele vai, não importa as estratégias, o fim justifica o quê? Os meios. É crescer para crescer. É crescer usando todas as estratégias possíveis, porque o sujeito tem como foco apenas o crescimento. Por outro lado, é o que nós mais gostamos como presbiterianos, é a fobia do crescimento numérico. O presbiteriano tem um discurso que ele diz assim: o mais importante não é o quê? A quantidade, mas a qualidade. Vocês já ouviram isso? A igreja está morrendo, mas diz, não, mas aqui nós temos consistência. Todo mundo aqui é reformado, é calvinista, aqui a gente só estuda a Bíblia, só prega a sã doutrina. E o crescimento? Então eu queria observar nesse texto aqui, porque diz aí que a igreja crescia em número. Vamos começar, vamos voltar um pouquinho lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 15. Jesus foi assunto aos céus, a primeira reunião da igreja foi uma reunião de oração e depois houve uma assembleia para eleger o substituto de Judas Iscariotes. Veja no versículo 15 um detalhe do texto. O que é que diz aí? Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 o quê? Pessoas. Quantas pessoas compunham a igreja? 120. Vamos um pouquinho para o capítulo 2. O capítulo 2 diz lá, por favor, no versículo 41. Versículo 41 de Atos 2. O que é que diz aí? Então, os que ali aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase. Então vai somando aí. Nós estamos falando da igreja em Jerusalém. Quando tinha? 120. Veio o Pentecostes. Primeiro sermão que Pedro pregou. Quase 3.000 foram o quê? Batizados. Às vezes a gente passa 100 anos para batizar 3.000. Aqui, num sermão só, 3.000 foram o quê? Batizados. Vamos caminhar um pouquinho mais, por favor. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. E aí eu queria que você observasse um detalhe que está lá no capítulo 4, versículo 4. Veja, eu fico perguntando assim, por que o Espírito Santo vai colocando essas estatísticas aí? Né? Por que número é importante? 120, quase 3.000, agora no capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos lá, o que é que diz? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra,
a aceitaram, subindo o número de homens. Então presta atenção, ó. Só o PH da igreja de Jerusalém tinha quantos homens? 5.000, quase 5.000. A igreja estava crescendo ou não? Hein? É pecado crescer em número? Bom. Agora veja, por favor, no capítulo 32, ou no capítulo 4, versículo 32. Lê comigo aí. 4:32. O que é que diz? Da multidão dos que creram, era um o coração e... Preste atenção. 120, quase 3.000, mais de 5 homens, e agora fala de quê? Multidão dos que creram. Ou seja, era tanta gente crendo, era tanta gente se convertendo, que ele usa aqui o superlativo, multidão. Multidão. E é tão interessante, meus amados irmãos, se você for para o capítulo 6, no versículo 7, 6, 7, o que é que diz lá? 6, 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, o quê? Obedeciam à fé. Presta atenção que a igreja agora, ela cresce de forma o quê? Múltipla. E até mesmo os sacerdotes, dizem que só em Jerusalém havia mais de 3.000 sacerdotes, muitos. E aí não diz muitos, diz o quê? Muitíssimos obedeciam o quê? A fé. Então preste atenção, abra a sua cabeça, porque tem gente que diz, pastor, a igreja está crescendo muito, eu não estou conhecendo mais as pessoas, nós vamos ter que botar cara crachá daqui a pouco, cara crachá, tudo bem, meu irmão. A igreja está crescendo. Então crescer em números não é o quê? Não é pecado, é bíblico. É bíblico. Eu queria que você entendesse isso. A igreja, ela precisa crescer o quê? Numericamente. Numericamente. Há muitos textos, e eu queria só mais um exemplo para você, se você quiser colocar aí, anotar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, aqui já nós não estamos mais na igreja de Jerusalém. Atos 17, versículo 4, quando Paulo prega em Tessalônica durante 3 semanas, ou segundo alguns comentaristas, em 1 mês, ele prega o evangelho nessa cidade, e ele planta uma igreja em 3 meses. 3 meses, ou em 3 semanas. Veja no texto aí, versículo 4, o que é que diz aí? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como veja que a igreja crescia, não era um crescimento segmentado. Se convertia escravos, se convertia gregos piedosos, se convertiam judeus, se convertiam sacerdotes, e se convertiam também distintas o quê? Mulheres. Agora você tem que entender aí, eu não sei o que significa isso, o que significa numerosa multidão? Numerosa multidão. Então a igreja crescia de uma forma maravilhosa. Então, quanto mais nós crescermos em número, é uma bênção de Deus, não é pecado crescer não. Tá bom? Mas vamos voltar lá para o texto de Atos, capítulo 9. Diz que a igreja crescia em números. Esse é o primeiro tipo de crescimento. O segundo tipo de crescimento, nós chamaríamos de crescimento geográfico. Geográfico. Veja que o texto está falando que a igreja crescia por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Atos 1, 8, todo mundo sabe de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até... Presta atenção que aqui nós temos a geografia do crescimento. E essa geografia aqui é a base, é a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o final do capítulo 7, Lucas vai mostrar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja cresceu em Jerusalém. Se você pegar do capítulo 8 até o final do capítulo 12, você vai descobrir que Lucas vai narrar o crescimento da igreja em toda a Judéia e Samaria. A partir do capítulo 13 de Lucas, quando ele vai trabalhar a questão das 3 viagens missionárias de Paulo, ele está falando agora de evangelização e plantação de igreja do ponto de vista transcultural. As nações serão alcançadas a partir do capítulo 13. Isso é extremamente importante, porque a ideia que nós temos aqui, o conceito bíblico de crescimento, é que a igreja, por exemplo, de Pinheiros, tem que crescer aqui, no bairro de Pinheiros. Tem que crescer aqui no estado de São Paulo, plantando igrejas, abrindo novas igrejas. Tem que crescer no Brasil, no sertão brasileiro, no Rio Grande do Sul, nos projetos lá da Amazônia, os projetos de evangelização e plantação de igrejas nas áreas ribeirinhas. Mas a igreja tem que crescer também alcançando as nações, mandando missionário para as nações. E é tão importante você entender isso, que esse crescimento ele é simultâneo. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja aí o que está na língua portuguesa. 8, diz como em toda a Judéia, diz assim, mas recebereis o poder aos descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em... O que significa tanto em? Hein? É primeiro em Jerusalém? Não. Simultaneidade. Tanto em, como em, e até o quê? Os confins da terra. Há um grande missiólogo que diz, quem não cresce localmente, não cresce em lugar nenhum. É a mesma coisa do sujeito chegar aqui e dizer, eu quero ser missionário na Europa. Se ele não ganha alma aqui, ele não vai ganhar alma em lugar nenhum. Se ele não evangeliza aqui, ele não vai evangelizar em lugar nenhum. Então nós temos que ter essa visão de reino, essa visão da geografia que é estabelecida pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma visão mundial de crescimento. Então, quando a gente fala aqui em plantar a igreja na Itália, nós não estamos falando nenhum absurdo. Quando a gente fala aqui em plantar a igreja na Nova Zelândia, no Nepal, como nós estamos plantando igrejas no Nepal, nós não estamos cometendo nenhuma desabono da Escritura Sagrada. Perguntaria para você, onde é que ficam os confins da terra? Hein? Onde é que ficam os confins da terra? Se você perguntar isso para um coreano, ele diz, é no Brasil. Né? Porque todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, do ponto de vista que você está, se você perguntasse para Simon, né, no século XIX, ele veio para o Brasil, plantar a igreja no Brasil, um Brasil cheio de febre amarela, um país ainda subdesenvolvido. E ele veio para cá, saiu dos Estados Unidos. Para a cabeça do americano, até hoje nós somos subdesenvolvidos. Eles acham que tem onça, tem índio aqui em São Paulo. Né? Então as pessoas têm que entender que confins da terra significa onde tiver gente. Onde tiver gente, nós temos que ir. Vocês estão me entendendo ou não? Primeiro tipo de crescimento qual é? Numérico. Segundo crescimento qual é? Geográfico. E esse crescimento geográfico, ele é o quê? Simultâneo.
Terceiro tipo de crescimento. Vamos ver lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. Atos 2, 47. O que é que diz aí, gente? Vamos aprender. O que é que ele diz aí? Atos 2, 47. Vamos lá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam. Preste atenção que aqui, o terceiro tipo de crescimento aqui é o crescimento que? Verdadeiro, genuíno. Preste atenção que Deus acrescentava à igreja o quê? Os que iam sendo o quê? Salvos. Primeiro ele salva, depois ele põe para dentro do quê? Da igreja. Então, por exemplo, tem muita igreja que cresce, mas cresce com um monte de gente que não é o quê? Salva, convertida. Esse não é o crescimento verdadeiro. A igreja vira o quê? Um saco de gato. Crescimento verdadeiro é quando a igreja cresce através da pregação do evangelho, quando novas pessoas são convertidas, batizadas, discipuladas e passam a fazer parte da igreja de forma o quê? Genuína. Às vezes a gente vai plantar uma igreja, não é isso? E aparece muita gente, diz, não, eu vou participar desse projeto de plantação de igreja. Hoje, você observa que muitos que estão, hoje é uma mobilidade, né? O sujeito hoje troca de igreja. Troca de igreja, estou trocando de igreja. Né? Na linguagem dos pentecostais, não, estou trocando de ministério. Estou saindo do ministério do pastor tal, do apóstolo tal, estou indo para esse lugar. Isso é uma coisa que não existe na Bíblia. Porque o autor e consumador da sua fé, quem é? É Jesus. Você não é crente de igreja, você não é crente de pastor, você é crente em Jesus Cristo. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. A razão por que nós estamos na igreja é Jesus. Nós cremos nele, nós somos convertidos por ele, nós somos regenerados por ele. E a igreja a qual eu fui acrescentado não é uma igreja local. Eu fui batizado no corpo o quê? De Cristo. Esse pessoal que fica brigando aqui, quando chegar lá no céu, você vai chegar com sua carteira de crente da igreja. Tem uns que vai levar até no caixão, mas não serve para nada. Certo? Jesus quer saber se o seu nome está no livro da vida. Se tiver lá, e é isso que Jesus, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro. Se seu nome está escrito, Jesus morreu por você. Jesus salvou você. E o Espírito Santo converteu você. Então preste atenção. Não adianta a gente encher a igreja de gente não convertida. Nós precisamos crescer com gente o quê? Convertida. Convertida. Vocês estão me entendendo? Então esse negócio de usar estratégia de marketing, estratégia humana para encher a igreja, isso não é bíblico. Não é bíblico. Você tem que pregar o evangelho e quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Mas tem outro detalhe que eu acho muito interessante. Vamos lá, por favor, para um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É o quarto tipo de crescimento da igreja. Desculpa, 16. Atos 16, versículo 5. Crescimento numérico, crescimento geográfico, crescimento o quê? Genuíno, verdadeiro. Quarto lugar.
Quarto lugar. Lê para mim aí Atos 16, 5. O que diz aí? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia... Pronto, muito bom. Qual era a cronologia do crescimento da igreja? Hein? Dia a dia. Todo dia tinha batismo, todo dia tinha conversão, todo dia a igreja o quê? Recebia gente nova. Às vezes você vai numa igreja do interior, vai uma vez, passa 50 anos, vai lá, é a mesma organista, a velhinha está lá, toda decrépita, mas está lá agarrada, tocando. Não muda nada. Tem igreja aí que não cresce. Tem um grupo na igreja presbiteriana hoje que ele acha que a soberania de Deus é para botar a gente para fora da igreja, não para trazer. Parece que eles têm uma procuração de Deus para purificar a igreja. Não é o Espírito Santo que santifica a igreja, é Ele. Ele acha que ele é o cara que tem uma procuração de Deus para santificar a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Agora eu queria encerrar colocando duas coisas. A pergunta é: por quê que a igreja crescia dessa maneira? Hein? Por quê que a igreja crescia dessa maneira? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, o quê? 42, anota aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar. Preste atenção, irmãos. A igreja crescia porque a igreja pregava e ensinava a Jesus todos os dias, em todos os lugares. Era uma igreja o quê? 24 horas. Todos os dias. Tinha culto todo dia. Aí se diz, esse povo era vagabundo. Não tinha o que fazer. Não, irmãos. Quando nós entendemos o que é ser crente, nós temos que ser crente o quê? Todos os dias. Todos os dias é dia de pregar, todos os dias é dia de ensinar, todos os dias são dias de testemunhar. Nós temos que ter esse conceito. E veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, veja lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte o quê? Pregando a palavra. Todos que foram dispersos, todos os crentes foram dispersos, somente os discípulos ficaram em Jerusalém, todos os crentes. Eles saíram o quê? Pregando. Tem crente que precisa fazer curso de treinamento, curso de evangelismo, curso disso, curso de pregação, curso de... Meu irmão, pelo amor de Deus, prega o evangelho. Então, se nós entendermos o que é crescimento da igreja à luz da palavra de Deus, vamos olhar para o crescimento da igreja de uma forma extremamente positiva. Entender que crescer é a nossa missão. É a nossa missão. Eu quero encerrar convidando você para ficar de pé. E gostaria que você fosse lá para 1 Coríntios capítulo 3, porque esse é um ponto muito importante. A igreja, ela crescia não porque ela fazia milagre, é isso? Ela crescia porque ela pregava e ensinava o quê? A palavra. Tem muita igreja aberta todo dia vendendo milagre, tem ou não tem? Vendendo libertação, vendendo prosperidade. Mas e as igrejas que pregam a palavra? Tudo fechada. Pastor presbiteriano só vem para a igreja no domingo e na quarta-feira à noite.
ele é um sujeito assim, invisível. Invisível. E a turma reclama, pastor, aqui na igreja de Pedro tem cu demais. É para assim mesmo, é desse jeito. Aqui tem que ser posto em piranga. O cara quer aconselhamento? Tem. Né? Quer uma oração? Tem. Quer comunhão? Tem. O que o sujeito precisar, tem que ver que tem uma igreja aberta. Uma igreja que está pregando a palavra. Veja comigo, Atos 3. Desculpa, 1 Coríntios 3. Versículo 5. Vamos lá, juntos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Isso é fantástico isso aqui. Eu e você, nós somos o quê? Nada. Somos apenas servos que pregam o evangelho, que ensinam a palavra, mas o crescimento vem de Deus. Agora, você acha que Deus vai dar crescimento verdadeiro, genuíno para a igreja? Você acha que o Espírito Santo vai botar o selo dele em coisa mentirosa? O que você acha? Qual é a pregação que o Espírito Santo vai abençoar? Pregação da palavra. E sem a pregação da palavra, não há, e a ação de Deus não há crescimento o quê? Verdadeiro. Então, meu irmão, abra sua mente para o crescimento. Tá certo? Se você não cresceu, você é um anãozinho, tudo bem. Tem chance. Vamos tomar o hormônio do crescimento. Abra sua cabeça, entenda. Se alegre. Quando chegar gente nova aqui. Outro dia o irmão estava zangado comigo, pastor, não vem mais aqui, eu gostava quando a igreja lá, desse tamanho, todo mundo conhecia todo mundo. E aí? E o povo indo para o inferno? Então, louvado seja Deus, porque quanto mais a gente prega a palavra, mais Deus dá o quê? O crescimento. Vamos orar? Senhor Deus, nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos aqui nos ensoberbecer por aquilo que o Senhor tem feito, porque nós não somos nada, absolutamente nada. Mas nós queremos ver a tua igreja crescer, nós queremos ver o maior número possível de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de velhos, de adultos, se convertendo, sendo convertidos pelo Senhor. E nós queremos, ó Deus, morrer pregando a palavra, ensinando a palavra, com fidelidade, Senhor. E aí o Senhor faz o que o Senhor quiser. Ajuda-nos, Pai, a entender qual é a nossa missão como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa usar cada um aqui como missionário para promover o crescimento do reino. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.